Olá, estou aqui de volta com você. Vou novamente compartilhar minha tela e vamos continuar analisando algumas questões aí de OAB. Vamos lá. Mais uma questão aí da prova de 2019, esse aqui do exame 28. Carla, de 11 anos de idade, com os pais destituídos do poder familiar. Deixa eu dar um toque aqui. No decorrer da questão, você pode ir fazendo já algumas anotações, quando você vai lendo, que pode ser interessante para sua resposta posteriormente. Por exemplo, 11 anos de idade é criança, lembra? Porque até os 12 anos é criança, mais de 12 anos é adolescente. Então pode ser que isso tenha alguma relação com o que vem depois, tá? Os pais destituídos do poder familiar, perderam o poder familiar, cresce em entidade de acolhimento institucional, faz 2 anos, que aliás é o prazo máximo, né? Lógico que pode se estender se tiver uma justificativa plausível. Sem nenhum interessado em sua adoção habilitado nos cadastros nacional ou internacional. Sensibilizado com a situação da criança, um advogado que já possui 3 filhos, sendo um adotado, deseja acompanhar o desenvolvimento de Carla, auxiliando-a nos estudos e a fim de criar vínculos com sua família, levando-a para casa nos feriados e férias escolares. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, de que forma o advogado conseguirá obter a convivência temporária externa de Carla com sua família? Isso tá fácil, né, gente? Acolhimento familiar será? Guarda estatutária? Não, gente. Tutela? Não. Apadrinhamento, fácil essa. O acolhimento familiar, assim como a guarda e a tutela, é um direcionamento mais próximo, né? Mais constante. E todos estes, tanto acolhimento quanto guarda, quanto tutela, isso traz já a ideia de que vai morar com a pessoa, principalmente em questão aqui, né, de pelo menos até a maioridade, né, tutela até os 18, guarda também por conta da imaturidade, acolhimento também, já o apadrinhamento é diferente. Convivência temporária e externa. Perfeito? Letra D. Outro, lá do exame 23, lá de 2017. Agente público, executor de medida socioeducativa de internação, então trabalha lá dentro, por exemplo, de uma fundação casa, algo do tipo, né? A pretexto de manter a disciplina e ordem na unidade em que atua, ordena que 2 adolescentes se vistam com roupas femininas. Ah, esse é o mesmo, gente. Ficou o mesmo da primeira que nós vimos. Era 42, a questão 42. Vamos só lembrar, né? Aqui a gente está falando então de alguém que fez 2 adolescentes passarem por uma situação vexatória. A comissão da OAB apareceu por lá e o conselho tutelar também, né? E o agente foi autuado. De que forma? Até porque ele até confessou, né? De que forma? Então, a resposta é essa aqui, advertência pelo conselho tutelar, porque inclusive por exclusão a gente vai
tirando, né, transferência do adolescente ou do agente, não, precisa de um processo. Advertência do agente pela Comissão de Direitos Humanos, não, ela não tem competência para isso. O Conselho Tutelar, sim, Ministério Público, sim, tá? Então, vamos lá, vamos seguir, sem problemas. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão do juízo criminal, policiais encontraram fotografias de adolescentes vestidas em posições sexuais, com foco nos órgãos genitais, armazenadas no computador de um artista inglês. O advogado do artista, em sua defesa, alega a ausência de cena pornográfica, uma vez que as adolescentes não estavam nuas e que a finalidade do armazenamento seria para comunicar às autoridades competentes. Considerando o crime de posse de material pornográfico, está lá no 241B do ECA. Vamos lá ler o 241? Olha só. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente. Tá? Vamos voltar lá para a nossa questão. Considerando o crime de posse material pornográfico, merecem prosperar os argumentos da defesa? Sim, pois para a caracterização da pornografia, as adolescentes teriam que estar nuas. Lá no tipo que a gente acabou de ler, fala alguma coisa que tem que estar nua? Não, uma vez que basta afirmar que as fotos são de adolescentes e não de crianças. Sim, uma vez que a finalidade do artista era apenas comunicar o fato às autoridades competentes. E não, pois a finalidade pornográfica restou demonstrada e o artista não faz jus à excludente de tipicidade. A finalidade pornográfica restou comprovada. Olha o que fala, vamos voltar para a questão. Cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Encontram fotografias de adolescentes vestidas em posições sexuais com focos nos olhos. Isso aqui já demonstra. Tá? O advogado vem alegar ausência e falar que ia levar para a autoridade competente. Nossa, que coincidência, né? Muita coincidência. Então, tudo aqui leva a crer que tem que ter sim uma punição. A gente já vai para esse caminho, então a gente vai excluindo. Deve prosperar? Sim, sim. Não, não deve. Só que veja o não dessa daqui. Deve prosperar? Não, uma vez que bastava afirmar que as fotos são de adolescente e não de crianças. Opa, como assim? Quer dizer que se ele tivesse falado, não, mas peraí, as fotos são de adolescente, se fosse de criança, tudo bem, seria punível. Então aqui esse argumento dessa questão é muito fraco, muito frágil. Então por exclusão eu já excluí a A, B, C e portanto só me resta a D. Deve prosperar? Não, pois a finalidade pornográfica restou comprovada. Tá lá escrito, posições pornográficas, foco nas genitais, adolescentes, né? E o artista não faz jus à excludente de tipicidade. O que importa se ele é isso aqui porque ele é um artista em inglês, só para te confundir um pouco, mas não tem nada, né, que diga em relação a isso. Outra questão. Bruno
com quase 12 anos de idade, morador de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi aprovado em um processo de seleção de jogadores de futebol para a categoria de base de um grande clube sediado no Rio de Janeiro, capital, cidade contígua à de sua residência, cidade contígua, vizinha. Os treinamentos na nova equipe implicam em deslocamento de Niterói ao Rio, todos os dias, ida e volta. Ocorre que os pais de Bruno trabalham em horário integral e não poderão acompanhá-lo. Os pais, buscando orientação, consultam você como advogado sobre qual seria a solução jurídica para que Bruno frequentasse os treinos desacompanhado. Assinale a opção que apresenta sua orientação. Bruno precisará de um alvará judicial que pode ter validade de até 2 anos para poder se deslocar sozinho entre as comarcas. Bruno pode simplesmente ir aos treinos sozinho, não sendo necessária qualquer autorização judicial para tanto. Não é possível a frequência aos treinos desacompanhado, pois o adolescente não poderá se deslocar entre comarcas sem a companhia de ao menos um dos pais, um responsável legal. Bruno poderá ir aos treinos desacompanhado dos pais, mas será necessário obter autorização judicial ou a designação de um tutor, que poderá ser um representante do clube. Não, gente. Letra B. Nós falamos sobre isso quando eu falei de autorização para viajar, que cidade contígua, cidade vizinha, não preciso de autorização. Tá próximo, né? Então, quando não há um grande deslocamento, ele pode, não é necessária nenhuma autorização judicial para isso, né? Vamos dizer que por precaução, se você é contratado para isso, por precaução, faça lá uma autorização entre o clube e o pai, até o próprio clube, na verdade, tem que tomar esse cuidado de pedir essa autorização, mas não judicial. Então, judicialmente, nada. Alvará judicial, não. Não é possível, de jeito nenhum, sem os pais, não. Então a letra B, se você buscar na legislação lá no ECA sobre autorizações de viagens, você vai encontrar lá a fundamentação certinha. Perfeito? Vamos ver mais uma, isso aqui é um pouco mais recente. Augusto, que atua como promotor de justiça, com atribuição na área de justiça da infância e juventude no município Sigma, é casado com a filha de Isabela, cujo outro filho, Ramiro, pretende se candidatar à função de conselheiro tutelar no mesmo município. Então, ele é casado com a filha de Isabela, cujo outro filho, Ramiro. Então, quem que é o Ramiro? É cunhado dele. Ai, precisava fazer isso, gente? É cunhado, né? Então, é um parente por afinidade, segundo grau, tá? Considerando o caso hipotético narrado e de acordo com as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. O impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município Sigma não se extingue com a dissolução do casamento de sua irmã. O parentesco por afinidade entre Augusto e Ramiro configura impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município da comarca em que Augusto atua.
A situação não impede que Ramiro sirva na função de conselheiro tutelar no município sob a atuação de Augusto, mas impede de atuar nos atendimentos que Augusto figure como promotor. E a situação não impede que Ramiro atue na função de conselheiro tutelar, porque o ECA veda apenas que parentes consanguíneos ou por adoção do representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância sirvam no mesmo município, enfim, né? Vamos tentar localizar aqui. Cadê a atuação? Eu quero aqui a atuação dos conselheiros. Vamos lá buscar. Competência do conselho tutelar, as atribuições do conselho. Os impedimentos, eu gostaria muito de achar aqui com vocês o fundamento, né? Embora a gente já saiba aí qual é a regra. Mas eu queria achar os fundamentos que agora, lógico, de cabeça, eu não vou me lembrar. Aqui, impedimentos. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto e madrasta e enteado. Entende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e Juventude em exercício na comarca, foro regional ou distrital. Então, olha lá. Ele tá casado, né, com a irmã do Ramiro que quer se candidatar. Pode? O parentesco por afinidade entre Augusto e Ramiro configura impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município da comarca em que Augusto atua. Muito claro aqui, ó, impedidos de servir marido, mulher, ascendente, descendente, sogro, genro, irmãos, cunhados. Ele é cunhado, ok? Então é a letra B. Perfeito? Vou fazer mais uma pausinha aqui e a gente volta com mais questões já já, ok? Até já!